Eu não sou católico. Já começo assim. Mas por mais de 30 anos da minha vida eu estive ali, sentado nos bancos da igreja, segurando terços, rezando durante as missas, liderando grupos de oração. Hoje eu professo a fé evangélica, mas o respeito, esse nunca saiu de mim. Hoje eu venho aqui não como um teólogo, que eu não sou, inclusive, não como um juiz, mas como um ser humano, profundamente tocado por outro ser humano que partiu, o Papa Francisco. A notícia de sua morte me atravessou, e eu explico. Não porque eu compartilho de todas as doutrinas da Igreja Católica. Pelo contrário, me afastei dela justamente por discordar de alguns de seus dogmas. Mas sim porque Francisco foi e é um desses nomes que não se apagam da história. Ele não era apenas o líder de uma instituição milenar. Ele era o símbolo de algo maior, de uma fé que tenta dialogar com o mundo. E isso me encanta. Francisco era um pastor com jeito de ovelha. E isso, minha gente, é raro. Francisco escolheu viver com simplicidade. Recusou os palácios, morou em uma casa modesta dentro do Vaticano, cozinhava sua própria comida, levava sua mala. Desceu do trono papal e se aproximou do chão onde o povo pisa. Fez o que muitos líderes têm medo de fazer: ouvir. Ouviu o grito dos pobres, ouviu o choro dos que foram excluídos pela religião. Ouviu o silêncio dos que perderam a fé e ainda assim estavam buscando sentido. E foi aí que ele se tornou, aos olhos do mundo, um papa diferente, um papa que abraça, que sorri, que chega perto sem julgamentos. Mas como tudo na vida, até mesmo essa luz tem sombras. E aqui, com todo o respeito que Francisco merece, e merece muito, eu preciso dizer algo como cristão, que tem a Bíblia como sua única e suficiente regra de fé e prática. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nenhuma religião tem o direito de relativizar aquilo que Deus já definiu. Nem a minha, nem a sua, nem qualquer outra. Porque quando a cultura tenta sobrepor a Escritura, o que sobra é confusão. E pior, perdição. Francisco, com todo o seu amor e coragem, decidiu em seus últimos anos abrir espaço para a bênção de uniões homoafetivas, por exemplo. Aqui eu preciso ser claro. Não é uma questão de homofobia. Inclusive, eu quero dizer que não tenho nada contra pessoas homoafetivas. Aliás, eu tenho amigos que são homossexuais. Pessoas maravilhosas. Não é sobre julgar corações. É sobre obedecer a um livro inspirado por Deus e que não muda. O amor cristão nunca exclui, mas ele também não negocia verdades eternas. Amar alguém não significa concordar com tudo o que essa pessoa vive. E acolher alguém não significa aprovar o seu comportamento. A Bíblia é clara. Eu sei que isso é um tema polêmico e que gera muita repercussão negativa e cancelamento aqui na internet. Mas uma coisa é fato: a união entre homem e mulher é o modelo estabelecido por Deus para o casamento. E qualquer tentativa de alterar isso, por mais bem intencionada que seja, não pode ser chancelada como vontade de Deus. E aqui, irmãos, eu paro para refletir. Será que não estamos tentando amar mais do que o próprio Deus? Será que, em nome da inclusão, não estamos esvaziando o poder de transformação do Evangelho? Francisco foi um homem do diálogo, mas o diálogo sem limite, sem verdade, sem ancoragem bíblica. Vira um barco à deriva, é isso que eu quero dizer. E eu falo isso com dor, porque Francisco me inspira no jeito de servir, no modo de olhar o outro, mas me preocupa na forma como ele relativizou algumas verdades bíblicas absolutas. E ainda assim, mesmo com tudo isso, eu não consigo deixar de admirá-lo. Porque o mundo está cheio de religiosos que sabem citar versículos, mas não sabem estender a mão.
e Francisco estendeu. Ele não apenas falou de compaixão, ele viveu a compaixão. Lavou os pés dos esquecidos, entrou em presídios, abraçou crianças abandonadas, chorou com mães enlutadas, pediu perdão pelos pecados da própria instituição que liderava. Quem faz isso? Eu pergunto a vocês. Poucos, muito poucos. Isso me ensina uma coisa e deve ensinar a você também. É possível ser firme na doutrina e ainda assim ser doce no trato. É possível dizer não ao pecado e ainda assim dizer sim à pessoa. Francisco foi a imagem de um pastor que caminha no meio das ovelhas e, às vezes, até se machuca por elas, porque pastorear não é ter controle, é ter cuidado. Em um tempo onde líderes constroem impérios, ele construiu pontes. Pontes entre fé e razão, entre crentes e descrentes, entre o altar e a rua. E se tem algo que eu nunca vou esquecer é isso. Ele ouviu. E às vezes ser ouvido já é o começo da cura. Mas volto a dizer, o Evangelho não precisa ser atualizado. Ele precisa ser vivido. Não cabe ao homem modernizar o que Deus já eternizou. E por mais que eu admire a coragem de Francisco, eu sigo com a convicção de que a Bíblia continua sendo a voz final, o padrão inegociável, a bússola que aponta para a verdade. Eu encerro esse vídeo com gratidão. Gratidão por ter conhecido esse homem, mesmo que à distância. Gratidão pela forma como ele humanizou um dos cargos mais pesados da Terra. Gratidão por me lembrar que ser líder é ser servo e que a coroa que vale a pena é a do Cordeiro. Descanse em paz, Papa Francisco, um pastor que, mesmo eu discordando de partes do seu caminho, eu respeito profundamente. Que o céu o receba com misericórdia e que a terra continue produzindo líderes que preferem amar sem negociar a verdade.